Talvez você esteja tentando acertar tanto que, sem perceber, começou a se afastar daquilo que mais sustenta a relação com seu filho, a sua autoridade, a sua presença firme, segura e confiante. Você aprendeu que não pode gritar, que não pode punir, que não pode traumatizar. E tudo isso faz muito sentido. Mas o que talvez ninguém tenha te dito é que, ao tentar evitar todos esses erros, você pode estar deixando de fazer o que precisa ser feito. E o seu filho sente. Ele sente a sua dúvida, ele sente a sua culpa, a sua insegurança. E aí, um caos começa. Hoje eu quero falar com vocês sobre como o excesso de informação pode estar gerando medo em você e como esse medo, mesmo com a melhor das intenções, pode estar tirando você do seu lugar de autoridade. Um lugar que é seu por direito e que o seu filho precisa que você ocupe. Esse vídeo é para te ajudar a voltar para esse lugar. É para te ajudar a estar nesse lugar se sentindo segura e confiante nele. Então vamos lá, o que é que eu tenho percebido que tem acontecido? Muito conteúdo sobre educação de filhos tem sido compartilhado e divulgado nas redes sociais. E isso, por um lado, é muito bom, né? É maravilhoso, porque realmente faz as informações chegarem a pessoas que talvez não tivessem acesso a elas se não fosse ali nas redes sociais. Só que, por outro lado, as redes sociais exigem que esses conteúdos sejam entregues cada vez mais rápido. Quem produz conteúdo tem segundos para prender a atenção de alguém. E para conseguir isso, muitos criadores de conteúdo usam frases de impacto, alertas, listas de nunca faça isso e gatilhos, né, assim, de medo. E assim, não é por maldade, é só a forma como as redes funcionam. Elas realmente favorecem conteúdos curtos, rápidos e muitas vezes alarmistas. E aí você tá ali, né, na sua rede social, teoricamente de boa, e acaba sendo bombardeada por informações do tipo: se você disser tal coisa, vai causar um trauma no seu filho. Ou, se você fizer isso, seu filho vai desenvolver um transtorno. Ou, esse comportamento X destrói o seu vínculo com a sua criança. E mesmo que a intenção seja alertar, o que chega pra você é que você tá falhando como mãe e que você pode estar estragando o seu filho e o futuro dele. E aí começa um ciclo muito perigoso. Você vê uma informação alarmista dessa e aí você sente medo. E aí, claro que você vai buscar mais informação pra tentar saber como agir, né? Pra, enfim, se sentir mais segura. Só que quando você vai atrás, você encontra mais informações soltas e alarmistas. Mas cuidado com isso, não faça aquilo, jamais reaja assim. E aí você sente ainda mais medo, né? Mais dúvida, mais culpa. Aí você começa, enfim, a duvidar de si mesma. Você começa a ficar com medo de corrigir o seu filho, com medo de impor limites, com medo de dizer não. E aos poucos, sem perceber, você vai saindo do seu lugar, né? Do seu lugar de mãe, do seu lugar de referência, do seu lugar de autoridade mesmo. E sabe o que acontece quando você sai desse lugar? A sua criança sente. Ela percebe que você não está segura. E esse vazio, né? Esse vácuo de autoridade é sentido de uma forma muito intensa por ela. E aí, ela meio que se sente impelida a ocupar esse lugar. Só que, diferente do que muita gente pensa, a criança não quer ocupar esse lugar. Ela não deseja liderar. O que acontece é que, quando esse espaço, né, não é preenchido pelo adulto, a criança é como se ela fosse sugada para esse lugar. Ela cai ali dentro, sem querer, sem estar pronta, sem ter os recursos emocionais para sustentar esse papel. E aí, o que acontece é que a criança fica desesperada, ela fica perdida, sobrecarregada, completamente desorganizada por dentro. E aí, essa desorganização se manifesta em forma de comportamentos desafiadores. Ela começa a gritar, a bater, a não aceitar os limites,
E não é por maldade, não é por birra, né? É por falta de contorno. Na verdade, o que ela está fazendo é pedindo desesperadamente o que só você pode oferecer: direção, margem, firmeza, limite. É isso que segura a criança, é isso que estrutura ela, é isso que faz ela realmente se sentir segura. E aqui entra um ponto muito importante que você precisa ouvir com o coração aberto. Não importa o quanto você queira, o tanto que você tente, você vai errar, você vai. E tá tudo bem, você vai gritar um dia, você vai ser injusta às vezes, vai se arrepender muitas outras. E isso não significa que o seu filho está condenado. Porque o que define uma infância segura não é a ausência de erro, é a presença de amor. É você estar disposta a reparar quando você errar. Eu realmente acredito que é muito mais importante e muito mais eficiente você focar em reparar os seus erros do que focar em não cometer erros. Porque quando você fica com medo de errar, a chance de você não agir, de você não fazer nada e ser permissiva é muito grande. E existe uma diferença imensa entre falhar num dia difícil e desistir de guiar. O seu filho precisa de você no comando. Não é que ele prefere, não é que é importante, é que ele precisa. Ele verdadeiramente precisa que você esteja no comando, que você se posicione com autoridade, para que ele possa relaxar, né, no lugar dele de filho, no lugar dele de criança. É claro que você deve buscar fazer isso com respeito. É claro que você deve tentar ter uma escuta ativa, né? E dar ali para sua criança uma certa liberdade, uma certa autonomia, um certo espaço onde ela pode tomar algumas decisões. Mas é você quem precisa estar no comando. E talvez esse monte de informação solta que chega em você esteja minando a sua segurança de estar nesse lugar, de fazer o seu trabalho de forma tranquila. Mas então, por que os conteúdos das redes sociais são assim? E a resposta é porque funcionam. Porque gera medo, o medo prende a sua atenção e aí a pessoa consegue trazer uma solução para esse medo que ela acabou de despertar em você. Isso faz parte, né, da lógica do marketing digital. Ele identifica uma dor, acentua essa dor e aí ele apresenta uma solução. E assim, veja bem, não é que os produtos sejam ruins, tá? Muitos são realmente ótimos. Inclusive, eu mesma tenho os meus produtos. Eu tenho o Desafio Acalma, que eu já falei aqui. Eu tenho o curso Educação Respeitosa. Eu tenho o meu programa de acompanhamento, de mentoria parental. E eu acredito demais em todos eles. Eu sei que eles são bons, né? Porque eu já recebi inúmeros relatos e feedbacks de alunas e clientes, mas a questão não é essa. A questão é que eu não quero implantar medo em um monte de mãe para conseguir vender. Porque no grande esquema das coisas, eu não acho que isso ajuda, né? E por algumas vezes eu já me peguei entrando nessa lógica, né? Eu já me peguei fazendo posts e reels e carrosséis com essa pegada. E eu não me sentia, e não me sinto, nem um pouco confortável com isso. Eu não acho que você precisa consumir mais conteúdo ou mesmo comprar um curso porque você tá com medo, porque você tá desesperada. Eu acho que você pode consumir porque você quer crescer, porque você quer aprender com calma, porque você quer estar no seu lugar de autoridade se sentindo ainda mais segura e não por estar se sentindo insegura. Você pode decidir aprender mais simplesmente para se conectar com a versão da melhor mãe que você pode ser. Mas sabendo que, independente disso, você já é uma mãe suficiente. Você já é uma boa mãe.
E sabendo que não é porque você comete erros, às vezes, que você vai traumatizar o seu filho pro resto da vida e destruir o futuro dele. Pelo amor de Deus, não vai! Inclusive, foi por isso que eu vim pro YouTube, né? Para poder conversar com você com mais tempo, com mais profundidade, com mais verdade. Porque a maternidade não é feita de frases prontas, de vídeos de 30 segundos, de dicas milagrosas. Ela é feita de tentativa, de presença, de vínculo, de confiança em si mesma. E se você sente que perdeu, né, alguma parte dessa confiança pelas diversas informações que você já teve contato por aí, ou que tem tentado educar o seu filho sentindo medo de errar, se você sente que você saiu, nem que seja ligeiramente do seu lugar de mãe, ou que tem ficado perdida entre o autoritarismo que você já sabe que não quer repetir e a permissividade que, por algum motivo, às vezes você não sabe como evitar, esse vídeo é um convite para você voltar. Para você voltar para o seu centro, voltar para o seu papel, para o seu lugar de autoridade. Que sim, pode ser amorosa e cheia de afeto, mas que precisa ser firme e segura. O seu filho não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de você, presente, consciente e no comando. Se você quiser me ajuda nesse caminho como psicóloga, como mentora, como professora, o meu contato tá aqui na descrição desse vídeo. Mas mesmo que a gente nunca se fale mais, eu torço de coração para que você volte a confiar em si mesma. Porque é só quando a gente materna com segurança que a gente pode ser porto seguro. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui o seu like. Isso me ajuda demais a alcançar mais mães que podem se beneficiar com esse conteúdo. Também não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!